Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 23 de março, com nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de fazê-lo, vai nos ajudar bastante. Do mesmo modo, não esqueça, você que está no YouTube aí, de dar o joinha para que este vídeo possa chegar a mais pessoas. Vamos à palavra de Deus desta terça-feira, dia 23 de março. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também. Mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que eu falo para o mundo. Eles não compreendem que lhes estavam falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo, e não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, as palavras de Jesus sempre foram direcionadas para que os homens acolhessem o amor de Deus, participassem livremente do reino que o Senhor veio anunciar. Vimos neste texto que algumas pessoas acolheram, acreditaram a palavra de Jesus, mas outros, os fariseus, no diálogo com Jesus, recusam esta palavra. A palavra de Jesus era muitas vezes tomada por aqueles que tinham o coração fechado de forma indevida. Jesus está falando da sua relação com o Pai, está falando da sua morte, da sua partida para o Pai. E eles estão pensando que Jesus quer se suicidar. Agora, trazendo isso praticamente para nós, também pode ser que o Senhor tenha nos falado, seja através da Sagrada Escritura, seja através dos acontecimentos e muitas outras formas, e a gente, fechado à palavra, fechado à graça do Espírito Santo, não consegue compreender.
E pior, além de não conseguir compreender, a gente não faz o seguimento, não se abre ao dom da fé em Jesus. Tem muita gente que fala da palavra, que medita a palavra, mas nos atos do dia a dia acaba fazendo outra coisa diferente da palavra. Na verdade, não tem muita gente. Se formos olhar, nós todos acabamos caindo nisso. Então é preciso nos libertar desse fechamento à palavra de Deus. Jesus, então, começa nesse diálogo a ir mais profundo. Ele mostra que, além da incompreensão em entender a palavra que ele está dizendo, existe uma distância. Enquanto Jesus e a sua palavra é do alto, aquelas pessoas são de baixo, porque elas não querem fazer parte da vida de Deus. No fundo, elas querem construir só a sua vida, no seu egoísmo, no seu orgulho. Então, a linguagem que Jesus fala do alto e de baixo. Enquanto forem de baixo do mundo, das coisas egoístas, não poderão seguir verdadeiramente a Jesus. Daí, logo, a expressão de Jesus: morrereis no vosso pecado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que a obstinação, a permanência no pecado pode levar a uma morte, a morte eterna. Viver sem esperança, viver no pecado. Que pecado é esse? Jesus pode estar falando aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo que aparece nos outros evangelhos, que é essa recusa a acolher o dom de Deus. Mas Jesus está falando, sim, de todo pecado que bloqueia, que trava o ser humano nessa relação com Deus. O pecado, no fundo, tem na sua raiz a recusa a Jesus. Todo pecado é uma ação de recusa a Jesus. E pode ser que você fale assim, mas eu pequei, eu peco, mas eu não estou recusando a Jesus. Aí se você olhar lá mais profundamente, você vai perceber que, no fundo, a sua ação de pecador, aquela ação marcada pelo pecado, ela é uma oposição a Cristo, a sua palavra, ao seu ensinamento, à verdade de Deus. Portanto, uma recusa presente como pecado aponta também para consequências futuras. É o que Jesus diz: morrereis no vosso pecado. Toda ação de pecado que nos coloca numa recusa contra Jesus, numa oposição a Cristo, traz uma realidade presente e aponta para um futuro, que é a vida eterna. A única possibilidade de escapar da morte, a morte eterna que Jesus está falando aqui, é crer em Jesus. E aí Jesus diz: crer que eu sou. Essa expressão está lá no Êxodo, quando Deus se apresenta a Moisés. E Moisés pergunta o nome de Deus. A resposta é: eu sou aquele que sou. Depois também nós vamos encontrar em Isaías, em outros textos. Quando Jesus diz eu sou, ele está se configurando, ele está mostrando que ele está totalmente unido ao Pai, na obediência e na justiça, na entrega. Portanto, quando ele diz crer que eu sou, é crer que Jesus vem do Pai, que tudo o que ele faz é obra de Deus e que ele nos une
a Deus e também vai nos julgar para que, se escolhemos ou não, os frutos e produzir frutos do seu reino. Então Jesus é o sinal de que Deus entrou na história e que a sua presença é salvadora, é libertadora, é permanente. Se eu recuso crer que Jesus é Deus, é a ação de Deus, eu me fecho a toda essa presença, a toda a graça e salvação que vem. Se rompemos a comunhão com Deus, e é justamente o pecado que nos faz este rompimento, então nós perdemos a vida. Ah, mas eu peco e tanta gente aí mais pecador do que eu não morreu. Jesus não está falando da vida biológica, está falando da vida eterna. Por isso esta quaresma nos coloca numa posição de conversão, de buscar o reino de Deus, não só pelo presente, mas também pela vida eterna. Em comunhão com Jesus, devemos olhar o mundo com um olhar de Deus. E assim, o pecado não vai dominar sobre nós. Peçamos com muita insistência ao Senhor que a gente esteja em comunhão com Ele, que o nosso olhar seja o olhar de Deus sobre as pessoas, sobre o mundo. E vamos à nossa academia espiritual, a palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Para alongamento, você já sabe, invoque confiadamente, com muita fé, o Espírito Santo. Peça os seus dons. Depois, aquele silêncio amoroso na presença de Deus, deixando que o Senhor tome conta do seu ser e no silêncio, nessa entrega amorosa, você faça comunhão com Deus. Para aquecimento, segunda parte da nossa academia, convido você a rezar o Salmo 1, o Salmo número 1, que fala desta união de Deus com o homem, do homem com Deus. E para o treinamento, reflita e identifique os pecados que obstinadamente a gente permanece nele. Tem pecados que a gente confessa, que a gente reconhece pecador e a gente continua nele. Obstinadamente a gente continua naqueles pecados. Então, reflita e tente identificar esses pecados que você fica sempre insistindo neles. Mas ao olhar para isso, olhe com o olhar da fé. Implore a misericórdia e a graça da conversão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele volte para vós o seu rosto e te dê a sua paz e a sua bênção. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e lhe dê a paz e a bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.